Você acabou de instalar o seu Windows 11 e está a fim de assistir aquele filme ou série e dá o play e aí descobre que o seu Media Player não consegue rodar aquele vídeo porque está faltando alguma coisa chamada codec. Ou você instalou um jogo maroto, está a fim de fazer aquela maratona com a galera e na hora de rodar o jogo dá um erro falando que está faltando alguma DLL ou runtime. Tu já deve ter passado por coisa parecida e nesse vídeo o que eu te proponho é muito simples. A gente vai resolver simplesmente qualquer tipo de problema relacionado. A gente vai literalmente instalar tudo que precisa para você nunca mais ter nenhum tipo de problema como esses. Então se liga na vinheta e partiu o vídeo. É claro que muitos desses complementos acabam sendo instalados pelo próprio programa ou jogo que você instalou na sua máquina. Só que em muitos casos ainda não é o suficiente ou aquele instalador não traz esses complementos, esses pré-requisitos por padrão. E aí, velho, deu ruim. Porque, cara, tem muita coisa que para achar é um saco. Então, bora começar com as bibliotecas padrão do DirectX 9. Sim, aquela versão antigona. Por incrível que pareça, uma porrada de jogo atual ainda utiliza aquilo, ou pelo menos algumas DLLs que vinham naquele pacotão de runtimes. Você pode acessar o site da Microsoft ou você pode acessar um projeto no GitHub, que é uma espécie de compilação totalmente atualizada. O cara pegou o pacote runtime do DirectX 9 e dentro dele o cara foi adicionando várias outras coisas, vários outros complementos que são também pré-requisitos. Para isso você acessa o site oficial, que é no fórum My Digital Life, lembrando que você precisa ter uma conta e estar logado. Aqui você vai ter a opção de download. É básico, clica, baixa e instala. Para facilitar, eu vou criar uma pasta e tudo que nós vamos estar aprendendo e verificando hoje, eu vou estar baixando para essa pastinha, só para facilitar. Faço o download desse cara. Agora vamos para o segundo carinha. E aqui é um pacote de codecs multimídia, que também é de código livre e você pode acessá-lo direto no site oficial no GitHub. Aqui dentro você vê em releases, a última versão lançada é o 0.78, você vai ter as opções de download. Recomendo baixar o instalador. Repara no tamanho desse arquivo, tá? 14.5 megabytes. E esse cara também vai servir como um substituto para aqueles pacotões de codec que muita gente está acostumado a sempre instalar nas suas máquinas, que sinceramente já estão defasados, eles vêm com a porção de porcaria embutida, e em alguns casos até tem vírus ali no meio, e sinceramente se tornaram desnecessários. Se você tiver algum desses codec packs da vida, pode remover sem medo. Isso aqui, mais um player bom, é suficiente para suprir qualquer necessidade. O próximo pacote de complementos é aquele tal do Microsoft.NET Framework Runtimes. Uma porrada de programa e jogo tem isso como pré-requisito. E é o inferno, porque na verdade existem edições de 2005 até hoje. Porra, cara, é um saco ficar procurando cada uma, descobrindo qual é a versão que é necessária e instalando cada uma. Fora que tem para arquitetura x86 e x64. E mesmo que o teu jogo ou programa seja na arquitetura x64, pode ser que o pré-requisito sejam os complementos, as DLLs, para a arquitetura x86. Aí vira o carnaval dos infernos. Então, um cara, também membro daquele fórum que eu citei, tomou a iniciativa de preparar um pacote com tudo isso e atualizado. E código livre, óbvio. Tu vai entrar no site oficial do projeto no GitHub e vai baixar a última versão lançada. Você vem aqui do lado direito, clique em Releases, a última versão é a 0.78.0. Tu vai ter um instalador apenas para x86 ou 32 bits, você vai ter um instalador completo para as duas arquiteturas, ou você vai ter apenas o arquivo .zip. Recomendo baixar o completo, até porque ele é pequeno, cara, tem 27.6 MB apenas. Clica nele e faz o download. Agora nós vamos para os Microsoft Windows Desktop Runtimes. Pode parecer estranho, mas são complementos também pré-requisitos para vários programas e jogos atuais, principalmente jogos que utilizam a Unreal Engine 5, os jogos da nova geração. Aqui no site oficial, que é da própria Microsoft, você vai ter 3 edições. Primeiro aceita aqui os termos. Beleza, aqui são as edições. Tu tem um .NET 6.0, 7.0 ou o 8.0, que é o mais recente. Recomendo que você baixe os 3. E é muito simples. Eu vou fazer assim, cara. Eu vou abrir uma nova aba, o 6, o 7 e o 8. Aqui na versão 6.0, a última versão lançada é a 6.0.26. E aqui do lado direito você vai ter as opções de download. Aqui nessa lista imensa você vai baixar apenas um cara. É o tempo de execução do .NET Desktop na versão que você está baixando.
que no caso é o 6.0.26. E aqui você vai ter um instalador para ARM64, 64 bits ou 32 bits. No meu caso, 64 bits. Clica nele e faz o download do arquivo. Agora vamos baixar o mesmo complemento, só que para a edição 7. E a mesma coisa, tempo de execução do .NET Desktop 7.0.15. A arquitetura desejada, faz o download. E o mesmo para a edição 8. Vai lá embaixo, tempo de execução do .NET Desktop 8.0.1 na arquitetura x64. E agora, finalmente, o último complemento que a gente precisa, o XNA Framework. No site oficial, você vai ter apenas um botão Download. Ele é disponibilizado apenas em inglês, clica no botãozão e faz o download. Esse carinha, ele está relacionado à plataforma XNA da Microsoft, então ele acaba sendo um pré-requisito para alguns jogos publicados por empresas associadas à Microsoft, jogos para o Windows, e também para alguns aplicativos lançados na Microsoft Store, que são aqueles Windows Apps. No ruim, instale isso aqui e você nunca vai ter problema. Sem contar que é um arquivo pequeno. Agora que a gente baixou tudo, vamos embora para a pasta que tem todos os instaladores, tudo organizado. Primeira coisa, não existe uma ordem para você instalar esses complementos. Você pode sair instalando o que você quiser. Então, bora começar com o DirectX. É um arquivo compactado, botão direito, vai no aplicativo de preferência e manda extrair o arquivo. Recomendo o 7-Zip, inclusive tem um vídeo aqui no canal demonstrando a instalação e configuração do 7-Zip e por que eu recomendo esse compactador / descompactador de código livre. Já posso apagar o arquivo zip. Recomendo você fazer a instalação de cada um desses complementos executando-os como administrador. Lembra, cara, aqui tem complemento que vai jogar arquivo DLL para as pastas de sistema do Windows. Então, se você não rodar como administrador, pode ser que algum desses arquivos não sejam propagados da forma correta. Por via das dúvidas, executa cada um deles como administrador. Vamos prosseguir. Essa é a telinha de instalação das runtimes do DirectX para junho de 2010. Olha como isso é velho, e até hoje tem muita coisa que é usada. Clique em Next, e é basicamente isso. Ele instala tudo para você e você não precisa nem interagir com o instalador. Vamos então partir para o Live Filters, que são aqueles filtros que eu te falei de áudio e vídeo. Executar como administrador, você pode marcar essa última opção, mas não é nenhuma questão de recomendação, é uma questão de uso, né? Para mim, nunca foi necessário, então eu particularmente não marco ele. Clico em Next, eu não quero criar nenhum atalho para a área de trabalho e eu vou resetar as configurações dele. Isso porque eu já tenho isso tudo instalado na minha máquina e estou reinstalando. Clique em Next, deixa tudo isso aqui no padrão, clique em Next, clique em Install. Você pode abrir as configurações do Live Splitter, Live Áudio, Live Vídeo. Eu não vou abrir nenhuma delas, até porque as configurações podem se tornar um pouquinho mais complexas e, sinceramente, para aquilo que nós estamos procurando aqui, que é apenas compatibilidade para você poder rodar vídeos e áudios, não precisa mexer em mais nada. Clique em Finish. Agora vamos instalar o maldito .NET Framework. Botão direito, executar como administrador. O Windows protegeu o meu computador dessa execução. Eu venho em mais informações e clico em executar assim mesmo. Isso porque o fornecedor daquele arquivo não tem uma assinatura digital válida. Agora vem um detalhe curioso. Lembra que eu mencionei há pouco que essas runtimes do Visual Studio têm versões até de 2005? Pois é, esse pacotinho aqui possui todas elas aqui dentro. É só você clicar em Next e esperar. Ele vai instalar tudo o que precisa. No meu caso, talvez demore um pouquinho mais que o normal, porque quando você roda esse programa, se você já tiver isso aqui instalado, ele antes de instalar, remove tudo que está na sua máquina, faz aquela limpa básica e aí sim ele instala. Como eu já tinha instalado, ele está removendo tudo e vai reinstalar para mim. O que não tem nenhum problema, tá? Por isso que eu estou fazendo aqui tranquilamente. Como eu tenho vários programas abertos, ele vai perguntar se eu quero fechar tudo e tentar continuar com a instalação ou não fechar nada, mas aí para esse caso talvez eu precise reiniciar a máquina depois. Como eu estou gravando, eu vou ter que marcar essa opção. Quando ele terminar tudo, vai aparecer a telinha indicando instalação concluída. Clique em Finish e vamos seguir o baile. Agora vamos instalar o Windows Desktop Runtime, edição 6, 7 e 8. Muito básico também, botão direito, executar como administrador. Como eu já tenho instalado, ele vai perguntar se eu quero reparar, desinstalar ou fechar. Eu vou clicar reparar. Ele vai reinstalar para mim. Terminado o processo, clique em fechar, repete com a edição 7 e finalmente com a edição 8. E por fim, vamos instalar o XNA Framework. Botão direito, como ele é um arquivo MSI, você não vai ter opção para executar como administrador. Não tem problema, clique em instalar. Clique em Next, aceita os termos, clique em Next
e clique em Install. Clique em Finish. Pronto, instalamos todos os complementos necessários. E com isso, agora o nosso Windows tem todos os complementos necessários para rodar qualquer jogo, programa, arquivo multimídia, etc. Só que ainda assim tem um problema. O player multimídia que você vai utilizar. E aqui é uma questão muito particular, é uma recomendação pessoal, tá? Nem é uma questão técnica apenas. Mas o Windows Media Player, convenhamos, não é essa flor que se cheire. Eu recomendo que você instale algum outro player que funcione melhor e que, sinceramente, funcione. E para isso, você vai ter várias opções no mercado. Duas que são consideradas as principais são o próprio VLC, que é de código livre, porém ele é bem arcaico no que diz respeito à interface visual e a atalhos e configurações. Mas você tem uma outra alternativa que não é código livre, mas é gratuita, é o Pot Player. Já ouviu falar? Há alguns anos atrás, um cara desenvolveu um player chamado KM Player, que fez muito sucesso no mundo inteiro, tanto pela leveza quanto pela compatibilidade e personalização que ele tinha. De fato, era o melhor player que existia. Esse cara, por algum motivo, saiu daquela empresa e montou uma nova empresa. E a partir daí, ele lançou uma outra ferramenta chamada Pot Player, que, convenhamos, é basicamente uma atualização para o KM Player, só que feita pelo mesmo cara que desenvolveu o original. Ou seja, tudo que você tinha de bom lá no KM Player, você tem aqui no Pot Player. A diferença aqui básica, na verdade, são duas. A primeira é que ele não está cheio de porcaria, como o KM Player ficou, e a segunda é que esse cara continua atualizando ele constantemente. Prova disso é quando você vem no site oficial, clica aqui em cima em Update, e ele tem todo o log de atualizações que ele tem publicado para essa ferramenta ao longo da sua existência. Na tela inicial, você vai ter as opções de download para 32 bits ou 64 bits, que é o meu caso. Clica aqui, clique em salvar, e vamos voltar lá para a pastinha dos complementos. Detalhe, esse instalador possui apenas 35 MB. Botão direito, executar como administrador, é a instalação básica, né? Escolhe a língua, pode deixar em inglês, tá? Ele é traduzido para português brasileiro. Clique em OK. Aqui é básico, avançar, aceitar os termos, personalizar a instalação, clicar em avançar e clicar em install. Eu não vou fazer essa instalação porque eu já tenho meu Pot Player instalado e configurado do jeito que eu gosto. E basicamente essa é a interface do player. Se vocês quiserem, eu posso preparar um vídeo completo sobre o Pot Player a nível de configurações, personalização e uso dele. Que tipo de recurso que esse cara tem que se torna um diferencial que o distancia, na minha opinião, de qualquer outro que existe. E é isso, você agora tem o seu Windows instalado do jeito que você quer, com todos os complementos que você precisa, com todos os codecs que você precisa e com aquele que talvez seja o melhor player que existe. Tudo para sua tranquilidade e bom uso do seu computador. Espero que tenha sido útil. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta o que você achou e compartilha com seus amigos. Valeu, galera, tamo junto, até a próxima, fui!